Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Stephen Port, o assassino do Grindr. Esse caso é uma sugestão dos inscritos e começou a ser muito pedido a partir do momento que um rapaz brasileiro participou de um programa de TV apresentado pelo Fábio Porchat e contou a história sobre ter namorado um homem, um inglês, por mais de um mês e posteriormente descobriu que esse homem havia sido preso como um serial killer. Nascido em 22 de fevereiro de 1975 em Southend, Essex, Stephen Port é filho de Joan e Albert Port. O seu pai, que atualmente já é aposentado, trabalhava como faxineiro para a prefeitura local e a sua mãe como caixa de supermercado. Ele ainda tem também uma irmã chamada Sharon. Segundo a entrevista dos seus pais para os jornais locais, com 1 ano de idade a sua família mudou-se para Dagenham, no leste de Londres, onde os seus pais ainda moram. A sua mãe ainda diz que ele sempre foi um garoto muito quieto e alto para sua idade, nunca foi uma criança rebelde, nunca demonstrou nenhum tipo de comportamento agressivo quando ainda criança. Mas esse comportamento fechado, digamos assim, acabou sendo o que alimentou o bullying que ele sofria na escola, onde ele, por ser muito tímido, acabava não reagindo às provocações e isso dava margem para que ele fosse ainda mais perseguido por outras crianças. Porém, quando falam sobre isso na vida dele, é uma descrição muito rápida e sem muitos detalhes. Aos 16 anos, o Stephen foi para a faculdade de artes, porém as mensalidades eram muito caras e com o emprego que os seus pais tinham e ainda tendo que criar os 2 filhos, eles não puderam manter o filho nesse curso. Sendo assim, o Stephen mudou de objetivo, passando para outro curso que as mensalidades estivessem ao alcance da sua família. Ele passou então 2 anos estudando gastronomia. Quando ele conseguiu fazer alguns amigos, apesar de se tornar mais sociável, o Stephen começou a demonstrar comportamentos estranhos, como por exemplo, levar brinquedos para festas de adultos e durante a festa ficar brincando com eles no chão da sala ou em um canto onde o evento ocorria. Quando ele se formou, ele conseguiu emprego em cozinhas de restaurantes e empresas locais, também fazia eventos e casamentos, antes de conseguir uma vaga como cozinheiro na garagem de uma empresa de ônibus em West Ham, onde ele cozinhava para motoristas e funcionários. E chegou inclusive a aparecer em um episódio do MasterChef de Londres, onde ele tinha uma aparição como cozinheiro em um restaurante local, de fundo em algumas imagens. Não se sabe desde quando ele descobriu que tinha atração sexual por outros homens, e se durante a sua adolescência ele chegou a ter algum relacionamento com algum garoto. Mas ainda segundo matérias, em torno dos seus 25 anos, ele se assumiu homossexual. A sua mãe diz que já sabia porque a Sharon, a irmã dele, tinha descoberto por algum motivo e já tinha contado para a mãe. Para ela, a mãe, isso não foi um problema, mas para o Albert, o pai, essa notícia foi catastrófica. Ele ficou completamente desapontado com o filho e não aceitou que o filho era gay. Após algumas discussões em casa, o Stephen Port acabou saindo em 2006, indo morar em um pequeno apartamento em Barking, perto da casa dos seus pais, onde ele havia crescido. Ainda sobre os relacionamentos amorosos dele, há citações da família que dizem que ele chegou a namorar meninas, mas que eram relações rápidas. E a que ele teria supostamente ficado com ela mais tempo, era bem claro na relação que ela gostava mais dele do que ele dela. Morando sozinho, o Stephen começou a criar um comportamento cada vez mais solitário. Os seus vizinhos dizem que sempre o viam fumando maconha no jardim, mas ele não falava com ninguém e parecia sempre estar com um olhar distante, como se estivesse o tempo todo preocupado com alguma coisa. Ele era bastante silencioso e não teve maiores problemas com a vizinhança, apesar de que ele era visto como o esquisitão do bairro.
É dito que ele também usava outras drogas além de maconha, mas não se tem muita informação se isso era frequente e em qual quantidade. Ele não recebia muitas visitas, além da sua irmã e da sua mãe, que moravam próxima, e algumas vezes alguns rapazes, e a maioria desses rapazes ele conhecia pela internet e sites e aplicativos de relacionamentos. Eram pessoas com quem ele passava geralmente uma única noite, onde eles consumiam algumas bebidas juntos, consumiam algumas drogas, tinham relações sexuais e no dia seguinte a pessoa ia embora. Nesse período de vários encontros marcados pela internet, foi que ele conheceu o brasileiro Rafael Alves, que conta que eles tiveram alguns encontros e em determinado momento o Rafael foi morar na casa do Stephen. Eles passaram um pouco mais de um mês juntos até que o relacionamento terminou e o Rafael seguiu a sua vida sem nem imaginar o que aconteceria anos depois com o Stephen, ou melhor, que o Stephen anos depois revelou ser. Ainda falando nas relações dele com os rapazes, ele tinha preferência por garotos jovens ou que tivessem aparência mais jovem, e um dos seus encontros, também marcado pela internet, foi com um rapaz chamado Anthony Walgate, de 23 anos, um estudante de moda que, para ajudar na sua renda, agia algumas vezes como garoto de programa. Quem conhecia o Anthony diz que, por essa não ser a sua principal atividade para conseguir dinheiro, ele escolhia criteriosamente os seus clientes. Inclusive, não aceitava qualquer valor para passar a noite como acompanhante. Porém, após algumas conversas no aplicativo de encontros, o Stephen chegou a oferecer um valor considerado muito alto para passar a noite com o Anthony. Alguns sites dizem que era cerca de 800 libras. Como o Stephen parecia, pelo menos no aplicativo, um cara legal, educado e parecia também estar falando a verdade sobre o dinheiro, o Anthony aceitou a proposta e foi ao encontro. Esse encontro foi em 17 de julho de 2014, antes de ir para o local combinado, que era uma estação do metrô, e definitivamente chegar na casa do Stephen. O Anthony ainda conversou com amigos pelo celular por troca de mensagens, onde ele disse que ia se encontrar com o Stephen e que inclusive estava achando uma boa oportunidade porque ele iria ganhar um dinheiro que estava acima da média de um programa comum. 2 dias depois, o Stephen ligou para a polícia para relatar que um garoto estava caído próximo à entrada de sua casa e ele suspeitava que o rapaz estava bêbado demais ou possivelmente muito drogado. O serviço de emergência chegou a ir até o local, porém encontraram o rapaz, que era o Anthony, já sem vida. Ao lado do seu corpo havia uma bolsa com drogas dentro, mais especificamente o GHB, que é um tipo de ácido, e inicialmente esse caso foi considerado uma overdose e simplesmente tinha ficado por isso mesmo. Porém, dias depois, os amigos do Anthony entraram em contato com a polícia e, após alguma insistência, eles conseguiram registrar a informação de que o Stephen não encontrou o Anthony por acaso, mas sim tinha marcado um encontro com ele. E até aquele momento a polícia ainda não tinha nem chegado a colher algum tipo de depoimento do Stephen sobre o caso. A polícia voltou a falar com ele, que resolveu definitivamente contar que havia o encontrado, que os dois beberam e o Anthony passou mal e dormiu. No dia seguinte, o Stephen disse que foi trabalhar e quando voltou, encontrou o rapaz já sem vida na sua casa. Sem saber o que fazer, ele colocou o corpo para fora e chamou a emergência. Devido a isso, ele foi condenado por atrapalhar o curso da justiça, por não dizer a verdade inicialmente, e recebeu a pena de 8 meses de prisão, pois a morte em si ainda foi considerada acidental. E o Stephen teve que cumprir apenas 3 meses em regime fechado, podendo sair após isso em prisão condicional, pois ele não era considerado alguém de periculosidade. Isso porque a polícia não chegou a investigar o Stephen mais profundamente. Porém, é importante lembrar que entre o dia em que o Anthony foi encontrado pela polícia morto até o dia em que o Stephen chegou a ser preso, houve um período em que ele estava livre e nesse meio tempo ele não parou com os encontros marcados pela internet nos aplicativos. E em uma dessas ocasiões ele conheceu Gabriel Kovari, um rapaz de 22 anos da Eslováquia. Eles tiveram um relacionamento até chegar ao ponto em que o Gabriel foi morar com o Stephen no seu apartamento.
A relação dos dois provavelmente não era muito tranquila, pois o Gabriel dizia a amigos que o Stephen era gentil, mas que não queria ter relações sexuais com ele, porque o Stephen era considerado estranho demais nesses momentos. Mas ele não chegou a detalhar o que necessariamente o deixava desconfortável. Porém, ele mantinha o relacionamento porque queria continuar morando em Londres e o Stephen pagava as contas e tudo o que o Gabriel precisasse. Algum tempo depois, o Stephen não foi mais visto com o Gabriel e quando perguntado sobre o namorado, o Stephen dizia que ele tinha voltado para a Eslováquia e outras vezes dizia que ele tinha ido para a Espanha, mas que no fim não sabia exatamente do seu paradeiro. No entanto, Gabriel Kovári foi encontrado morto no cemitério de St. Margaret, em Barking, muito próximo à casa do Stephen. Uma mulher que passeava com cães na área viu o corpo de longe e chamou a polícia. O corpo estava caído ao lado de uma bolsa com os seus pertences, onde também haviam drogas. Logo, a polícia encerrou o caso como mais uma vítima de overdose, e em nenhum momento houve a conexão da morte do Anthony com a morte do Gabriel. No entanto, entre a comunidade LGBTQ+, já ocorria a notícia sobre essas mortes nessa área e de que algo muito estranho estava acontecendo na área, mas ninguém sabia exatamente o que. 3 semanas depois, no mesmo cemitério, sobre as mesmas circunstâncias, mais um corpo foi encontrado. Daniel Whitworth, um rapaz de 21 anos, foi localizado pela mesma mulher que passeava com cães na região. A polícia foi chamada e dessa vez junto ao corpo havia também um lençol e uma nota de despedida do Daniel que se dizia responsável pela morte do Gabriel, que eles tiveram um relacionamento e agora por ele se sentir culpado tirou a própria vida. Esse bilhete para a polícia encerrava o caso. Porém, quando ele foi entregue para a família do Daniel, eles não reconheceram a letra como sendo do rapaz. Mesmo assim, a polícia afirmou que a letra era dele sim, que tinha sido inclusive analisada por um perito. A família ainda apontou que achou muito estranho o fato de, nesse bilhete, ter uma parte escrita, abre aspas, "Não culpem o rapaz com quem eu estava na noite passada." Fecha aspas. Porém, a polícia não levou isso como importante e encerrou o caso sem nem mesmo fazer uma análise do lençol que estava junto ao corpo. Algumas pessoas que acompanharam essa história na época acreditam que o pouco caso da polícia era devido a serem rapazes assumidamente gays e por preconceito eles eram marginalizados e tratados sem nenhuma importância. Enquanto isso, o Stephen continuava marcando encontros por aplicativos, onde ele dizia que tinha estudado em Oxford, tinha servido à Marinha Real e outros tipos de mentiras para parecer um rapaz mais interessante. E, infelizmente, algumas pessoas acreditavam nas palavras dele, achavam que ele era muito simpático, culto, demonstrava realmente ser quem ele dizia ser nos aplicativos e aceitavam se encontrar com ele. Esse foi o caso de Jack Taylor, um rapaz de 25 anos. O Stephen tinha saído há pouco tempo da prisão pelo caso do Anthony e marcou um encontro com o Jack. No entanto, o rapaz foi encontrado morto em setembro do mesmo ano, na mesma área do cemitério, onde os outros 2 corpos foram achados. Junto ao seu corpo, haviam também drogas, que caracterizavam que ele era um usuário e que havia morrido por uma overdose. A família do Jack não aceitou essa versão porque sabiam que ele era completamente contra as drogas e sempre deixou isso bem claro. Eles também já estavam sabendo até então dos outros rapazes gays mortos na mesma área e queriam que a polícia investigasse o caso como um possível homicídio. Amigos das outras vítimas também já haviam entrado em contato com a polícia solicitando uma reinvestigação dos casos porque já imaginavam que havia um único responsável por essas mortes, porque era muita coincidência os locais serem muito próximos e ainda mais 3 overdoses na mesma região, que nem era uma região com fama de ser local onde usuários de drogas costumavam ir. Até mesmo a mulher que achou os 2 corpos no cemitério acreditava que tudo tinha uma ligação sem nem mesmo conhecer o caso a fundo. Mas, para a polícia, se tratavam de casos isolados. Até mesmo um laudo sobre a morte do Jack, que dizia que ele tinha hematomas pelo corpo, que demonstravam terem sido causados por outra pessoa, foi praticamente ignorado pela polícia.
A família do Jack continuou a insistir que a polícia investigasse mais o caso, até que conseguiram que a polícia os levasse até o exato local onde o corpo foi achado e o suposto caminho que ele teria feito. Nisso, a família notou que no trajeto haviam câmeras de segurança e questionaram com a polícia se essas câmeras não poderiam ter filmado algo importante, como alguém com quem o Jack poderia estar. E incrivelmente a polícia disse que sim, eles tinham essas imagens e que o Jack foi filmado com um rapaz. Porém, essa pessoa que estava com ele, que no caso era o Stephen Port, nem chegou a ser questionado pela polícia. Eles nem checaram quem era, nem sobre até em que momento os dois estiveram juntos, e isso para a família foi o limite que demonstrava o descaso total da polícia com a morte do rapaz, e eles exigiram que essas imagens fossem divulgadas para que alguém identificasse quem era o rapaz com o Jack aquela noite. Depois de alguns dias e muita insistência, a polícia aceitou entregar essas imagens para a mídia. Assim que as imagens foram divulgadas, obviamente o Stephen foi identificado e a polícia recebeu a informação de quem era e onde ele morava. Somente depois disso, ele foi investigado de fato e finalmente associado que ele foi o último a ver o Anthony vivo, foi o último a se encontrar com o Gabriel, com o Daniel e com o Jack. Ele foi preso em 15 de outubro de 2015. Em seu depoimento, ele negou qualquer envolvimento com as vítimas e alega nunca ter encontrado nem com o Gabriel, nem com o Daniel, nem com o Jack. Ele só não teve como negar o encontro com o Anthony. No entanto, ficou claro que ele havia mentido, pois no lençol que foi achado com o corpo do Daniel havia DNA do Stephen, além das imagens de quando ele passeava com o Jack. Ele recebeu 4 acusações de homicídio, 4 acusações de abuso sexual e 4 acusações de envenenamento por ter administrado drogas nocivas e ilegais a 4 vítimas. Durante a investigação, descobriu-se que o Stephen apenas se satisfazia sexualmente quando tinha relações com pessoas desacordadas, o que o incentivava a embebedar e drogar os rapazes. Em seu computador foram encontradas pesquisas sobre estupro, drogas que causam sonolência, que causem amnésia e que possam desmaiar uma pessoa, além de pesquisas por vídeos de abuso sexual e notícias sobre jovens encontrados mortos na região, como se ele pesquisasse para estar atento ao que a polícia já tinha descoberto e quando a polícia tinha desistido dos casos. Stephen Port foi condenado à prisão perpétua e permanece preso. Como o caso só foi descoberto após a insistência de amigos e familiares das vítimas, 17 policiais foram investigados por possível má conduta sobre o conjunto de falhas nesse caso. Há ainda a reinvestigação de 58 mortes, até então consideradas inexplicáveis, envolvendo o GHB, mesma droga que o Stephen usava em suas vítimas, que morreram por um período de 4 anos em toda a cidade de Londres, para encontrar se há possíveis ligações desses casos com o Stephen. Em 2018 ele solicitou a revisão da sua pena, mas o pedido foi negado. Esse caso chegou a virar uma minissérie em 3 episódios, feita pela BBC de Londres, chamada 4 Lives: The Barking Murders. E o Stephen não gostou da representação que fizeram dele, dizendo que o fizeram parecer malvado e cruel. Stephen Port enganou, embebedou, drogou, abusou e matou suas vítimas, fazendo com que todos os casos parecessem uma overdose acidental. Stephen Port, o assassino do Grindr, como ficou conhecido, é uma das pessoas com mentes diabólicas.